E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? A mais uma aula. Agora sim já estou podendo falar, já estou melhor em relação à cirurgia que eu fiz, né? Então, agora estou podendo falar, estou podendo conversar de boa e voltar a fazer o que eu sempre gostei de fazer, que é dar as minhas aulas aqui no YouTube para quem quiser aprender, tá ok? Estamos de volta aí, firme e forte, graças a Deus, depois de ter passado por uma cirurgia. Eu não estava conseguindo conversar direito, né? Porque quem faz uma cirurgia no nariz, o nariz fica muito inchado, parte interna do nariz, claro, e automaticamente a gente fica sem poder falar com a voz boa, né? Fala meio esquisito, então por esse motivo eu não estava conseguindo conversar direito. Mas agora, graças a Deus, tudo já passou, a pior parte já passou, né? Ainda estou em recuperação, pelo menos estou conseguindo falar e transmitir para vocês todo o meu conhecimento aqui no YouTube, perfeito? Pessoal, vou fazer uma aula aqui hoje, porque muita gente me chama no privado e pergunta, olha, qual que é o gráfico ideal para poder operar, né? Na verdade, pessoal, existem alguns critérios para que o nosso operacional funcione legal, tá? Que critérios são esses? O gráfico ele tem que ter velas com tamanhos padrões, tamanhos normais, como esses aqui, ó, tá? Se tiver com padrões normais, não tiver aquelas velas com tamanhos exagerados, porque eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Veja bem, tem alguns gráficos, né? Tem alguns gráficos que eles ficam basicamente assim, ó. Aqui no Acotex mesmo acontece muito, tá? Uma vela grande desce, depois sobe uma média, sobe uma maior e engole a vela vermelha, depois desce e fica esse sobe e desce de velas grandes, tá? E aí, velas grandes uma do lado da outra não é bom sinal. Ela vai acabar rompendo todas as regiões, ou quase todas, que você tiver a oportunidade de fazer entrada. Então, para evitar esse tipo de problema, eu aconselho pegar entradas, claro, quando o gráfico estiver apresentando para você velas padrões. O que são velas padrões? São velas de tamanho normal, que a gente vê no dia a dia, são tipo essas aqui, ó. Tem uma vela grande aqui, mas não está tão maior do que as outras. Quando acontece esse padrão aqui, com velas muito grandes, né, uma do lado da outra, ó, uma vermelha, uma verde, depois subiu outra verde grande, outra vermelha engoliu todo mundo aqui atrás, e por aí vai. Então, quando o gráfico está meio bagunçado assim, né, com esse cenário de velas muito grandes, eu não aconselho fazer operações, porque tira toda a análise e tende a não respeitar, tá ok? Mas as velas estando no tamanho padrão, aí fica legal para você poder operar, tá certo? Segunda coisa, pessoal. Segunda coisa. Um gráfico bom para operar é aquele que tem pavios normais. Pavios como esses aqui, ó. Velas tranquilas, pavios medianos, alguns grandes. Mas tem algum momento do gráfico que os pavios chegam a ser exagerados. Tem alguns momentos do gráfico que as velas ficam pequenas e os pavios ficam grandes. Então tem velas pequenas aqui, pavios grandes para todo lado. Aí dá uma vela média, o pavio gigante. Então, quando tiver um cenário desse, né, onde esteja cheio de pavios, né, aí dá uma vela vermelha aqui, mais um pavio grande aqui para baixo, outra vela verde, outro pavio grande para cima e por aí vai. Quando fica parecendo escama de peixe, esse gráfico aqui eu chamo ele de escama de peixe, tá? Na corretora IQ Option costuma dar muito isso daqui por volta de 6h30, 7 horas da noite, né? Então, quando o gráfico está assim cheio de pavios grandes, também não é bom operar. Por quê? Porque cada um desses pavios é uma defesa. Cada um desses pavios é um registro. Então, na verdade, você deveria marcar alguns desses pavios, dependendo da vela que fosse, né? Então, cada um desses pavios se torna defesas. E automaticamente fica difícil de operar
fazer operações quando o gráfico está com pavios muito grandes, tá certo? Terceira coisa na escolha do seu gráfico, tá? Ó, tá começando a avacalhar, isso aqui que eu tô falando. Aqui já não tá legal para fazer operação, tá rompendo taxa dividida aqui, ó, tá vendo? Ó, taxa dividida, vela grande rompeu, tá? Então quer dizer, fica, ó, o tamanho do pavio, ó. Ainda bem que na hora que a gente está dando aula aqui, acontece, olha só, pavio até aqui estava tudo normal, ó. Depois começaram a aparecer, se a gente dá o zoom aqui, ó, a gente vê que as velas começaram a ficar maiores, ó. Exatamente na hora que eu estou dando a aula, são 5 para 5 da tarde, né? Daqui a pouco às 6 horas eu vou soltar esse vídeo aqui, tá? E começou a atrapalhar agora, só se vai corrigir depois, mas olha só o tamanho desse pavio e olha essas velas cor sim, cor não, veja bem. Uma ou duas verdes, uma vermelha. Tá aqui, ó. Duas verdes, uma vermelha, duas verdes, uma vermelha, duas verdes, uma vermelha. São padrões que estão formando aí de probabilidade. Quem trabalha com probabilidade tende a pegar essas velas aqui, mas enquanto elas estavam em lateralização, agora já rompeu tudo. Pode ser que respeite a probabilidade? Pode ser, mas já saiu, né? Já rompeu algumas regiões e pode não respeitar. Mas é uma outra história. O que eu estou querendo passar para vocês é sobre a lógica do preço, onde não, gente. Qual é o gráfico ideal para se operar, né? Então ficou um pedacinho meio esquisito aqui já, tá? Velas grandes está rompendo taxa dividida, rompeu outra taxa dividida aqui com a vela grande, tá certo? Ó, taxa de topo foi rompida. Então quer dizer, tá cheio de velas trator aqui. Vela trator a gente não opera, beleza? A outra coisa, a terceira coisa que eu ia falar para vocês, eu já falei das velas muito grandes, né? Já falei dos pavios muito grandes. E agora eu vou falar dos gaps. Os gaps também, para quem não sabe o que é gap, quando uma vela fecha, tá certo? Aqui digamos que aqui seja uma vela vermelha. A outra vela deveria nascer aqui, ó, bem do lado, mas não. Ela nasce um pouco acima ou nasce um pouco abaixo do fechamento da vela anterior. Deveria nascer aqui, ó, do lado, mas ela nasce um pouco acima ou um pouco abaixo. Isso é gap. Perfeito? Então, quando uma vela finaliza e a outra já dá um gap grande aqui, a gente não deve fazer operações. Se der um gap grande aqui para baixo, também não deve fazer operações. Então, um gráfico bom é o gráfico que não tem gaps muito grandes. Porque gap vai ter mesmo, não tem jeito. Tá? Aqui tem um mediano, ó. Tem um mediano, tem um pequeno, sempre vai ter, não tem jeito. Daqui para cima parece que normalizou, deu um pequeno aqui, né? Tá normal, tá normal. Aqui para trás tá tudo normal, tem um pequeno aqui. Esses pequenos não tem jeito de fugir deles não. Mas o que eu me refiro são gaps grandes, tipo esse aqui, ó. Tá? Desse tamanho para cima. Então, se você observou o gráfico, puxou ele para trás aqui um pouco, viu que ele tá aqui, ó, mais um grande, ó. Viu que ele tá com muitos gaps grandes? Esse aqui nem tanto, tá? Esse aqui tem só dois. Tem esse gap aqui e o outro que eu identifiquei aqui, já me perdi aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, né? Tá. Então, somente esses dois gaps que eu identifiquei como gap grande até agora, tá? Então esse gráfico tá bom em relação a gaps, porque gap pequeno sempre vai ter. Sempre vai ter em qualquer corretora, não tem como fugir não. Inclusive acabou de dar mais um gap pequeno aqui, ó. Tá? Então a minha dica é não trabalhar com gráficos onde a gente tem gaps. Onde nós temos gaps muito grandes no caso, tá? Gaps grandes atrapalham e muito a nossa análise. Acabou de dar outro gap pequeno. O gráfico, depois que ele deu essas velas cor sim, cor não, já começou a ficar meio desordenado, né? Já começou a ficar meio desordenado. Começou a dar uns gaps aqui na região. E não está respeitando absolutamente nada por enquanto, tá? E o gráfico ideal para se operar é aquele que forma topos e fundos, né? Em mercado lateralizado, aqui está com gap, tá? Mas em mercado lateralizado como esta região aqui, ó, o ideal para vocês pegarem entradas é o seguinte. Esse mercado lateralizado
Alguns dos nossos setups dá para operar ele. Por exemplo, taxa dividida de topo e taxa dividida de fundo. Ok? Para isso a vela tem que nascer longe e buscar a região com pico de vela. Beleza? Mas o ideal mesmo é o gráfico que esteja formando topos e fundos. Topo, fundo, aí vem mais topo, fundo, topo mais acima, fundo, topo, né? É isso que é interessante para nós, tá? Ó, tá? Topos e fundos. Aqui ficou meio bagunçado, né? Na verdade era topo aqui, né? Fundo, topo e por aí vai, tá? Mas acho que deu para vocês entenderem o conceito desses topos e fundos. Por que eu falo isso? Porque uma pernada, por exemplo, nós temos essa pernada de alta aqui, ó. Aqui eu faço as minhas marcações, tá? Tem dupla posição, tem vela de força para trabalhar nesta pernada aqui, ó. Perfeito? Então todas as minhas marcações que são feitas nessa pernada anterior, elas são oportunidades para a gente pegar entradas nesta pernada aqui. Porque uma pernada corrige a outra. Mas qual que é o cenário ideal? O gráfico não pode ter três coisas: velas muito grandes, pavios muito grandes e gaps muito grandes. O que ele tem que ter então? Velas tranquilas com tamanhos padrões, como estava aqui na frente, né? Aqui também, ó, começou a dar umas velas grandes, né? Mas aqui ainda dava para trabalhar aqui, tá? Então, o gráfico bom é o que tem topos e fundos, velas e pavios em tamanhos normais, tá? E os gaps pequenos não tem como fugir. Isso daí qualquer corretora que a gente for trabalhar, a gente vai encontrar esses gaps aí, tá certo? É isso, então tem que ter uns topos e fundos. Mercado lateralizado também dá para trabalhar a lógica do preço? Dá para trabalhar, tá? Mas as coisas que mais respeitam em mercado lateralizado é a abertura de um comando, taxa dividida de topo e de fundo no geral, tá? Não foi o caso aqui porque não teve nenhuma oportunidade aqui, né? Tá com os gaps médios. Olha aí, tá? A vela nascendo dentro da outra e fora da outra também, né? Então, eu não faria nenhum tipo de entrada aqui porque não teve nenhuma oportunidade. Quando aconteceu, na verdade, sim, né? Tem uma limitação do preço aqui, né? Tem uma limitação do preço aqui, ó. Tá? O preço ficou limitado por essa marcação e ele dificilmente passou daqui até o seu rompimento. Depois que ele rompeu, foi embora, tá? Então houve essa limitação do preço por parte dessa região. Teríamos algumas entradas aqui? Teríamos, baseado nesta defesa aqui, ó. Beleza? Mas em relação à lateralização, ou seja, lateralização não, porque lateralização é uma coisa, consolidação é outra. Consolidação é quando nós temos uma vela do lado da outra. Isso é consolidação. Mas o que é então a lateralização? É quando nós temos uma pernada ao lado da outra, de forma lateral. Olha aí, ó. Aqui são pernadas, uma do lado da outra. O mercado está lateralizado. Quando tem uma vela do lado da outra, é consolidação. Então, em relação à consolidação que eu estou mostrando aqui, nós teríamos esse cenário, essa defesa, e o preço se limitou a passar daqui. Tá certo? Então basicamente é isso. O gráfico bom para operar é o que tem velas tranquilas, pavios tranquilos, né? Os gaps não tem como fugir mesmo, né? E que principalmente esteja respeitando os nossos padrões, tá? Como por exemplo, vejamos aqui, ó. O que você tem que fazer? Deixa eu fazer uma última análise aqui. O que você tem que fazer para escolher um gráfico bom? Agora está meio atrapalhado, tá? Desse fundo aqui para cima atrapalhou um pouco. Mas pegando essa pernada aqui, ó, ela pode ser corrigida no futuro. Então, como que você vai fazer para analisar o gráfico? Você está aqui. Você não, o gráfico está aqui. Você vai dar o zoom para trás e pegar as últimas, sei lá, 50, 60 velas. E vai observar se está respeitando ou não. Tá? Então vamos pegar aqui, quer ver? Ó? Se esse gráfico estaria bom para operar nesse momento ou não, eu diria que não, por causa
daqui para cima. Tá meio atrapalhado com velas grandes e também mercado cheio de pontas aqui, né? Parece que tem alguma limitação do preço aqui, deve ser essa taxa dividida aqui, ó. Muito provável, não, né? Acho que não teve só um toque por enquanto. Tem alguma coisa lá para trás que está limitando esse preço. Deixa eu ver se é esse topo aqui. Também não, né? Também não. Então, alguma coisa lá para... se bem que tem os pavios aqui, né? Tem que marcar corpo e pavio aqui das últimas velas do lote. Então tá aí, ó. A limitação do preço se deu por causa desses pavios aqui, ó. Olha aí, ó. Tocou, reverteu, tocou, reverteu. Quando essa verdinha rompeu, o preço foi embora. Tá certo? Esta vela aqui rompeu, ó. Rompeu mixaria, mas rompeu. Assim que ela rompeu, os pavios lá atrás desse lote, desse nano lote, rompeu um pouquinho, a outra vela foi embora, essa vela aqui, ó. Deixou interesse além da taxa dividida e deu mais uma vela verde. Eita, nós. Deu mais uma vela verde. Não sabemos como que essa aqui vai terminar, mas rompeu a região. Enquanto não romper de volta para cá e ficar embaixo, o preço tende a continuar o movimento. Ou ficar aqui, ó, fazendo esse movimento de sobe e desce nesta marcação aqui, tá? Não sabemos como o gráfico vai comportar, mas é basicamente isso. Agora, como que eu faço para poder escolher os meus gráficos? Está começando a melhorar. Como que eu tenho que fazer para analisar o meu gráfico, se eu vou operar nele ou não? Eu pego aqui o preço atual, né? Dou o zoom para trás e pego aqui, sei lá, uns 60, 70 velas, de 50 a 70 velas, para ver se o preço está respeitando ou não. Se estiver respeitando a lógica do preço, eu continuo operando. Se não estiver respeitando, eu simplesmente escolho outro gráfico, tá? Então tá aqui, vou começar aqui, ó. A gente viu ali atrás que o preço estava limitado, né? Então vamos lá, vamos começar do zero aqui, ó. Veja bem, como que eu faço a escolha do meu gráfico? Como que eu faço a escolha do meu gráfico? Eu dei o zoom para trás aqui, né? E descobri que o preço atual está aqui, tá? Então vamos lá. Peguei aqui a marcação, já descobri que temos a limitação do preço aqui. Pô, já está respeitando. Aqui é defesa. Essa marcação é defesa, então o preço ficou limitado até o seu rompimento. Após o rompimento das regiões, das micro-regiões, o preço continuou. Perfeito? E foi embora, né? Daí nós tivemos, um pouco mais abaixo aqui, nós tivemos taxa dividida que foi respeitada. Beleza, então a taxa dividida pode, as limitações do preço, mais a taxa dividida está ok. Eu posso operar. Temos aqui, pessoal, uma vela de força que rompeu o nano lote. A vela de força em si, ela só foi respeitada no pavio. Por quê? Juntamente com o nano lote aqui, ó, o pavio do nano lote. Porque juntos, eles limitaram o preço aqui, ó. Essa vela verde veio, retraiu na região e reverteu. O preço tentou subir de novo, travou na região, reverteu. A única vela que rompeu um pouquinho, os pavios aqui atrás, foi essa vela verde. Quando essa vela verde fez o micro rompimento, quase não dá para ver, a próxima vela continuou o movimento, esta. E depois teve mais uma vela verde ainda. Tá certo? Por algum motivo, essa vela verde travou em alguma coisa lá para trás, que fez a outra vela reverter. Essa vela vermelha aqui, ó. Muito provável que seja isso aqui, pessoal, ó. O pavio dessa vela verde travou nesse pavio aqui, ó. Foi exatamente, ó. Travou esse pavio com esse pavio aqui. Tá ok? Então, o que que acontece aqui nessa região? Eu estou observando que a vela de força, ela não respeitou retração, mas respeitou reversão. No corpo? Não. No pavio. O pavio faz parte. Olha aí, ó. O pavio dela limitou o preço e depois que ele foi rompido, o preço continuou. Tá? Falei aqui da vela de força, mas também serve para o nanolote. O pavio do nanolote também é limitador. Tá ok? Ele também serve como limitador. Se eu traçar uma linha aqui, ó,
pavio de baixo do nono lote, olha aqui, ó, o preço tentou descer, meio que travou, né? E a próxima vela reverteu e a outra subiu de novo, tá? Então, o nano lote mais vela de força são potenciais, são velas potenciais para você ganhar dinheiro aí, com uma certa tranquilidade em relação principalmente à reversão, tá? Mas o meu operacional principal, ele é designado para retração, embora eu já esteja estudando a reversão também. E em breve teremos novidades em nossas mentorias, tá? Então tá, peguei aqui a vela de força mais o nano lote, vi que estava respeitando. Nós temos aqui, pessoal, olha só, dupla posição, ó. Dupla posição aqui, com essas duas velas, a vela... Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Ó, temos aqui, juntamente com a vela de força, a vela seguinte que formaram dupla posição, tá? Essa dupla posição, ela foi respeitada duas vezes ou mais, né? Respeitou aqui também na frente, mas ok. Então a dupla posição foi respeitada, mais uma dupla posição aqui, ó, entre essas duas velas que também foi respeitada, né? Aqui, olha aí, ó, também foi respeitada a dupla posição, né? Então até aqui tudo ok. Esse gráfico, ele está respeitando bastante. Nós temos aqui, ó, nano lote e vela de força. Nós temos uma taxa dividida aqui no fundo, ó, taxa dividida de fundo, tá? Nós temos o nano lote que é marcado no corpo e no pavio, e temos a vela de força após o nano lote. Beleza? Então tá aí, ó, tendência de alta. Eu não olho macro, micro, isso não, tá, pessoal? Eu olho a tendência atual, tá? Esse negócio de macro tendência, micro tendência é para quem trabalha com price action. O meu negócio aqui é realmente a lógica do preço. Então, se a tendência atual era de alta, eu tenho que esperar a região ser rompida para eu pegar a continuação. A vela que rompeu a região deixou um paviozinho em cima, né? Um interesse de continuar o preço. Ele não estava travado lá atrás em nada, automaticamente essa vela continuou o seu movimento. Perfeito? A favor da tendência atual. Então eu estou vendo que daqui de cima, ó, daqui de trás, na verdade, né, desde essa limitação do preço aqui, ó, eu fui descendo aqui fazendo as marcações para o futuro do gráfico. Houve várias limitações do preço para quem gosta de pegar a reversão e também retração em vela de nano lote e vela de força, que foi esse caso aqui, ó, tá? Então o gráfico ficou bom, só que quando ele chegou aqui, ó, ele meio que deu uma lateralizada. Como eu havia falado para você, o que dá bem, o que dá certo, né, para operar em mercado lateralizado são esses topos e fundos que tem taxa dividida, né? Aqui nós temos um topo com taxa dividida que foi respeitado aqui. Nós temos um topo com taxa dividida que foi após o falso rompimento, foi respeitado aqui. Mas eu pegaria aqui? Não pegaria. Por quê? Porque deixou um pavio grande na abertura, tá? Chegou lá a vela fora do tempo, com pavio grande na abertura, e aí eu não pegaria. Embora seja o primeiro toque na região, eu não considero o rompimento como o primeiro toque. Uma vez que ela deu o primeiro toque, mesmo chegando fora do tempo, eu já não pego o segundo toque mais. Eu gosto de pegar apenas o primeiro toque, porque daí para frente, se houve interesse, se esse pavio aqui rompeu a região, se esse paviozinho, ó, vou marcar de novo aqui, ó, taxa dividida de topo. Se esse pavio aqui rompeu a minha região, pode ser que a próxima vela venha buscar ele, como de fato veio e depois reverteu. Mas fica o risco, né? Depois que um pavio rompe uma região, esse pavio aqui rompeu, talvez esse corpo de vela tivesse rompido a região. Mas preferiu, a vela vermelha preferiu respeitar o quê? O topo de cima, que também era uma taxa dividida. Então, no geral,
no geral, esse gráfico tá bom para operar. Ele tá bom para operar. Agora foi só eu falar, aconteceu um gap grande aqui, ó. Mas temos que saber lidar com eles. Quando acontecer eles, nós não fazemos operações, tá? Então essa é uma aula boa para quem quer aprender escolher o gráfico bom para operar. Então eu vou repetir tudo para você. O gráfico ruim para operar é o gráfico que deixa gaps muito grandes, velas muito grandes, pavios muito grandes, ok? Isso com frequência, uma vela ao lado da outra, aí fica ruim de operar. O gráfico bom para operar é aquele que esteja formando topos e fundos e que esteja respeitando a lógica do preço, beleza? Como eu fiz aqui, ó, eu peguei aqui atrás, né, e fui fazendo as minhas marcações e vi que essa pernada aqui, ela está sendo corrigida aqui na frente. E vi que aqui nós temos taxa dividida, nós temos dupla posição, nós temos vela de força, nós temos nanolote, todos eles estão sendo respeitados. O gráfico meio que lateralizou. Se a gente der o zoom, a gente vai ver que tem algumas velas grandes aqui, tá? Então quando começa uma vela formar o padrão, né, duas verdes, uma vermelha, duas verdes, uma vermelha, duas verdes, uma vermelha, aí saiu do padrão. Por que saiu do padrão? Porque já não está mais lateralizado, tá ok? Então quem trabalha com probabilidade iria trabalhar nessa região lateralizada. Muitas pessoas ganharam dinheiro com essa região lateralizada. Mas o gráfico bom é o que tem velas tranquilas, pavios pequenos, como vocês estão vendo aqui, ó. Perfeito? Então essa era a aula de hoje, era o vídeo de hoje. É só evitar gráficos onde tenha gaps muito grandes, velas muito grandes e pavios muito grandes. De resto, formando topos e fundos é bacana. Formando tendências como esta, a gente pega vela de força, muitas velas de força, muito nanolote, muito dupla posição, tá? Pegando uma pernada como essa, a mesma situação. Lembrando que quando dá uma pernada dessa aqui, ó, quando nós temos uma pernada dessa, lá no futuro ela será corrigida. Então eu faço as minhas marcações aqui, nas regiões, e lá no futuro tende a ser corrigida a região. Perfeito? Basicamente essa foi a aula de hoje, tá? Se você realmente tem interesse de operar, né, fazer as operações como eu faço as minhas operações, as minhas análises, entre em contato comigo, o link está na descrição do vídeo aí, me chama no Zap, eu tenho alguns modelos de mentorias para você e acredito que pelo menos um desses modelos vai atender você perfeitamente e fazer você sair do perde-ganha, tá ok? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, tá pessoal? Valeu, tchau, tchau.